O divino para mim é o real. Mas beijar um leproso não é bondade sequer. É autorrealidade, é autovida. Mesmo que isso também signifique a salvação do leproso. Mas é antes a própria salvação. O benefício maior do santo é para com ele mesmo, o que não importa, pois quando ele atinge a grande própria largueza, milhares de pessoas ficam alargadas pela sua largueza e dela vivem. E ele ama tantos outros assim como ama o seu próprio terrível alargamento. Ele ama seu alargamento com impiedade por si mesmo. O santo quer se purificar, mas beijar um leproso não é bondade sequer. É autorrealidade, é autovida, mesmo que isso também signifique a salvação do leproso. Mas é antes a própria salvação. O benefício maior do santo é para com ele mesmo, o que não importa, pois quando ele atinge a grande própria largueza, milhares de pessoas ficam alargadas pela sua largueza e dela vivem. E ele ama tantos outros assim como ama o seu próprio terrível alargamento. Ele ama seu alargamento com impiedade por si mesmo. O santo quer se purificar porque sente a necessidade de amar o neutro, de amar o que não é acréscimo e de prescindir do bom e do bonito. A grande bondade do santo é que para ele tudo é igual. O santo se queima até chegar ao amor do neutro. Ele precisa disso para ele próprio. Entendi então que, de qualquer modo, viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver e, por si mesmo, isto resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva, mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Viver é dádiva tão grande que milhares de pessoas se beneficiam com cada vida. Dói em ti que a bondade do Deus seja neutramente contínua e continuamente neutra? Mas o que eu antes queria como milagre, o que eu chamava de milagre, era na verdade um desejo de descontinuidade e de interrupção. O desejo de uma anomalia. Eu chamava de milagre exatamente o momento em que o verdadeiro milagre contínuo do processo se interrompia. Mas a bondade neutra do Deus é ainda mais apelável do que se não fosse neutra. É só ir e ter. É só pedir e ter. E também o milagre se pede e se tem, pois a continuidade tem interstícios que não a descontinuam. O milagre é a nota que fica entre duas notas de música.
É o número que fica entre o número 1 e o número 2. É só precisar e ter. A fé é saber que se pode ir e comer o milagre. A fome, esta é que é em si mesma a fé. E ter necessidade é a minha garantia de que sempre me será dado. A necessidade é o meu guia. Não, eu não precisava ter tido a coragem de comer a massa da barata, pois me faltava a humildade dos santos. Eu havia dado ao ato de comê-la um sentido de máximo. Mas a vida é dividida em qualidades e espécies, e a lei é que a barata só será amada e comida por outra barata. E que uma mulher, na hora do amor por um homem, esta mulher está vivendo a sua própria espécie. Entendi que eu já havia feito o equivalente de viver a massa da barata, pois a lei é que eu viva com a matéria de uma pessoa e não de uma barata. Entendi que, botando na minha boca a massa da barata, eu não estava me despojando como os santos se despojam, mas estava de novo querendo o acréscimo. O acréscimo é mais fácil de amar. E agora não estou tomando tua mão para mim. Sou eu quem está te dando a mão. Agora preciso de tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será, no começo, a tua grande solidão. Mas chegará um instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Como eu, não terás medo de agregar-te à extrema doçura enérgica do Deus. Solidão é ter apenas o destino humano. A solidão é não precisar. Não precisar deixa um homem muito só, todo só. Precisar não isola a pessoa. A coisa precisa da coisa. Basta ver o pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência fizer dele. Seu destino é juntar-se como gotas de mercúrio a outras gotas de mercúrio, mesmo que, como cada gota de mercúrio, ele tenha em si próprio uma existência toda completa e redonda. Ah, meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência. E nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está. Está sempre. Falta apenas o golpe da graça que se chama paixão. O que estou sentindo agora é uma alegria. Através da barata viva
estou entendendo que também eu sou o que é vivo. Ser vivo é um estágio muito alto. É alguma coisa que só agora alcancei. É um tal alto equilíbrio instável que sei que não vou poder ficar sabendo desse equilíbrio por muito tempo. A graça da paixão é curta. Quem sabe ser homem como nós é apenas uma sensibilização especial a que chamamos de ter humanidade. Oh, também eu receio perder essa sensibilização. Até agora, eu tinha chamado de vida a minha sensibilidade à vida. Mas estar vivo é outra coisa. Estar vivo é uma grossa indiferença irradiante. Estar vivo é inatingível pela mais fina sensibilidade. Estar vivo é inumano. A meditação mais profunda é aquela tão vazia que um sorriso se exala como de uma matéria. E ainda mais delicada serei e como estado mais permanente. Estou falando da morte? Estou falando de depois da morte? Não sei. Sinto que não humano é uma grande realidade e que isso não significa desumano. Pelo contrário, o não humano é o centro irradiante de um amor neutro em ondas hertzianas. Se minha vida se transformar em ela mesma, o que hoje chamo de sensibilidade não existirá. Será chamado de indiferença. Mas ainda não posso apreender esse modo. É como se daqui a centenas de milhares de anos, finalmente, nós não formos mais o que sentirmos e pensarmos. Teremos o que mais se assemelha a uma atitude do que a uma ideia. Seremos a matéria viva se manifestando diretamente, desconhecendo palavra, ultrapassando o pensamento, que é sempre grotesco. E não caminharei de pensamento a pensamento, mas de atitude a atitude. Seremos inumanos, como a mais alta conquista do homem. Ser é ser além do humano. Ser homem não dá certo. Ser homem tem sido um constrangimento. O desconhecido nos aguarda, mas sinto que esse desconhecido é uma totalização e será a verdadeira humanização pela qual ansiamos. Estou falando da morte? Não, da vida. Não é um estado de felicidade, é um estado de contato. Não penses que tudo isso me nauseia, acho inclusive tão chato que me torna impaciente. É que se parece com o paraíso, onde nem sequer posso imaginar o que eu faria, pois só posso me imaginar pensando e sentindo, dois atributos de ser, e não consigo me imaginar apenas sendo,
e prescindindo do resto. Apenas ser. Isso me daria uma falta enorme do que fazer. Ao mesmo tempo, eu também estava um pouco desconfiada. É que, assim como antes, eu me tinha apavorado com a entrada naquilo que poderia vir a ser o desespero. Agora eu desconfiava de estar de novo transcendendo as coisas. Estaria eu alargando demais a coisa para exatamente ultrapassar a barata e o pedaço de ferro e o pedaço de vidro? Acho que não. Pois eu nem reduzi a esperança a um simples resultado de construção e contrafação, nem negava que existe pelo que esperar. Nem tirara a promessa. Estava apenas sentindo, com um esforço enorme, que a esperança e a promessa se cumprem a cada instante. E isso era aterrador. Eu sempre tive medo de ser fulminada pela realização. Eu sempre havia pensado que a realização é um final e não contara com a necessidade sempre nascente. E também porque tinha medo, por não poder suportar a glória simples de torná-la mais um dos acréscimos. Mas eu sei que há uma esperança de glória na qual a vida tem o puríssimo gosto do nada e que em glória eu a sinto vazia. Quando se realiza o viver, pergunta-se: mas era só isto? E a resposta é: não é só isto. É exatamente isto. Só que ainda preciso tomar cuidado para não fazer disto mais do que isto, pois senão já não será mais isto. A essência é de uma insipidez pungente. Será preciso purificar-me muito mais para inclusive não querer o acréscimo dos acontecimentos. Antigamente, purificar-me significaria uma crueldade contra o que eu chamava de beleza e contra o que eu chamava de eu, sem saber que eu era um acréscimo de mim. Mas agora, através de meu mais difícil espanto, estou enfim caminhando em direção ao caminho inverso. Caminho em direção à destruição do que construí. Caminho para a despersonalização. Tenho avidez pelo mundo, tenho desejos fortes e definidos. Hoje de noite irei dançar e comer, não usarei o vestido azul, mas o preto e branco. Mas, ao mesmo tempo, não preciso de nada. Não preciso sequer que uma árvore exista. Eu sei agora de um modo que prescinde de tudo. E também de amor, de natureza, de objetos. Um modo que prescinde de mim. Embora, quanto a meus desejos e minhas paixões, a meu contato com uma árvore, eles continuem sendo para mim como uma boca comendo. A despersonalização
como a destituição do indivíduo inútil, a perda de tudo que se possa perder e ainda assim ser. Pouco a pouco tirar de si, com o esforço tão atento que não se sente a dor. Tirar de si, como quem se livra da própria pele, as características. Tudo o que me caracteriza é apenas um modo como sou mais facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve o momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo. A maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem. Mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de em nós se reconhecerem. E então, pela simples presença da existência deles, revelarem a nossa. Aquilo de que se vive, e por não ter nome só a mudez pronuncia, é disso que me aproximo através da grande largueza de deixar de me ser. Não porque eu então encontre o nome do nome e torne concreto o impalpável, mas porque designo o impalpável como impalpável. E então o sopro recrudesce como na chama de uma vela. A gradual desheroização de si mesmo é o verdadeiro trabalho que se elabora sob o aparente trabalho. A vida é uma missão secreta. Tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que morro dela, me pode ser confiada a senha. Morro sem saber de quê. E o segredo é tal que, somente se a missão chegar a se cumprir é que, por um relance, percebo que nasci incumbida. Toda a vida é uma missão secreta. A desheroização de mim mesma está minando subterraneamente o meu edifício, cumprindo-se a minha revelia como uma vocação ignorada. Até que me seja enfim revelado que a vida em mim não tem o meu nome. E eu também não tenho nome. E este é o meu nome. E porque me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome, respondo cada vez que alguém disser eu. A desheroização é o grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso. É preciso antes subir penosamente até enfim atingir a altura de poder cair.
Só posso alcançar a despersonalidade da mudez se eu antes tiver construído toda uma voz. Minhas civilizações eram necessárias para que eu subisse a ponto de ter de onde descer. É exatamente através do malogro da voz que se vai pela primeira vez ouvir a própria mudez e a dos outros e a das coisas e aceitá-la como a possível linguagem. Só então minha natureza é aceita. Aceita com o seu suplício espantado, onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos. E aceita a nossa condição como a única possível, já que ela é o que existe e não outra. A desistência é uma revelação. Desisto e terei sido a pessoa humana. E só no pior de minha condição que esta é assumida como meu destino. Existir exige de mim o grande sacrifício de não ter força. Desisto e eis que na mão fraca o mundo cabe. Desisto e para minha pobreza humana abre-se a única alegria que me é dado ter. A alegria humana. Sei disso e estremeço. Viver me deixa tão impressionada. Viver me tira o sono. Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto, e finalmente me votando a minha queda despessoal, sem voz própria, finalmente sem mim. Eis que tudo o que não tenho é que é meu. Desisto, e quanto menos sou mais vivo, quanto mais perco o meu nome, mais me chamam. Minha única missão secreta é a minha condição. Desisto, e quanto mais ignoro a senha, mais cumpro o segredo. Quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino. E então eu adoro. Com as mãos quietamente cruzadas no regaço, eu estava tendo um sentimento de tenra alegria tímida. Eram quase nada. Assim como quando a brisa faz estremecer um fio de capim. Era quase nada, mas eu conseguia perceber o ínfimo movimento de minha timidez. Não sei, mas eu me aproximava com angustiada idolatria de alguma coisa e com a delicadeza de quem tem medo. Eu estava me aproximando da coisa mais forte que já me aconteceu. Mais forte que esperança? Mais forte que amor? Eu me aproximava do que acho que era confiança. Talvez seja este o nome.
Ou não importa, também poderia dar outro. Senti que meu rosto em pudor sorria. Ou talvez não sorrisse, não sei. Eu confiava em mim, no mundo, no Deus, na barata. Não sei. Talvez confiar não seja em que ou em quem. Talvez eu agora soubesse que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que minha vida estava à altura da vida. Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existia. Timidamente, eu me deixava transpassar por uma doçura que me encabulava sem me constranger. Oh, Deus! Eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de uma barata e, enfim, realizara o ato ínfimo. Não o ato máximo, como antes eu pensara. Não o heroísmo e a santidade. Mas, enfim, o ato ínfimo que sempre me havia faltado. Eu sempre fora incapaz do ato ínfimo. E com o ato ínfimo, eu me havia desheroizado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera enfim o primeiro passo de seu começo. Enfim quebrara-se realmente o meu invólucro e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que não sou eu sou. Tudo estará em mim se eu não for, pois eu é apenas um espasmo. Pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que, em relação ao humano, não tem sentido. Da organização geral, que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos. Mas agora, eu era muito menos que humana. E só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse, como estava me entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano. E entregando-me com a confiança de pertencer ao desconhecido, pois só posso rezar ao que não conheço. E só posso amar a evidência desconhecida das coisas. E só posso me agregar ao que desconheço. Só esta é que é uma entrega real. E tal entrega é o único ultrapassamento que não me exclui.
Eu estava agora tão maior que já não me via mais. Tão grande como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe. Mais perceptível nas minhas mais últimas montanhas e nos meus mais remotos rios. A atualidade simultânea não me assustava mais. E na mais última extremidade de mim eu podia enfim sorrir sem nem ao menos sorrir. Enfim, eu me estendia para além de minha sensibilidade. O mundo independia de mim. Esta era a confiança a que eu tinha chegado. O mundo independia de mim. E não estou entendendo o que estou dizendo. Nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois, como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer, senão timidamente assim? A vida se me é. A vida se me é. E eu não entendo o que digo. E então adoro.
Um travessão, 2 travessões, 3 travessões, 4 travessões, 5 travessões, 6 travessões.